Sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer este lugar americano. É o retângulo perfeito que eu já tenho aqui no canal, mas trago aqui para vocês com esse acabamento aqui com o fio encanto. Então aqui no canal eu tenho até essa parte aqui dos leques. Aí esse acabamento aqui eu fiz inspirado nas peças da Noeli, que é essa peça aqui. Aqui eu fiz no barbante número 6 com agulha 3,5. Aqui eu usei o fio encanto, também usei agulha 3,5. Esse aqui eu fiz um barbante com brilho. Usei agulha número 4, ele fica mais soltinho aqui a peça. Esse aqui fica o ponto mais apertado. Usei agulha 3,5. Então, você pode usar a agulha aí de sua preferência. Esse aqui também é um barbante 6 com brilho. E aqui também é o fio encanto. Trabalhei aqui nesse com agulha 4, a mesma que eu trabalhei na base, eu trabalhei aqui no bico. E esse aqui eu trabalhei com a 3,5, a mesma na base e aqui a mesma no bico. A minha peça ficou aqui, ó, com 42 centímetros, aqui na largura, e na altura ficou com 33 centímetros. Eu usei 164 gramas para fazer desse tamanho, do barbante 6, e do fio encanto eu usei 24 gramas. O peso total da peça ficou de 188 gramas. Aqui eu usei a técnica do retângulo perfeito, que é fazer uma carreira do lado direito, uma carreira do lado avesso, uma do direito, uma do avesso. Eu espero que vocês gostem e vamos para a nossa videoaula. Aqui eu vou usar o barbante 6 e a agulha 3,5. Vou iniciar aqui a minha peça fazendo o nó inicial, coloco a agulha aqui atrás do fio. Vou girar a agulha, vou buscar o fio, e agora eu vou ajustar aqui. Agora, eu vou fazer aqui 16 correntes. Uma corrente, 2, 3, 4... Vou fazendo dessa forma até ficar com 16. Fiz aqui as 16 correntes, então, se você quiser a peça maior, você vai fazer mais 8 correntes, mais 8, porque aqui a nossa peça é múltiplo de 8. Então, se você quiser aumentar ou diminuir, vai ser de 8 em 8 correntes. Tenho aqui as 16 correntes. Agora, depois que eu fiz o cordão do tamanho que eu preciso, eu faço mais 6 correntes pra gente fazer a curva. Então, ele é múltiplo de 8, mais 6 correntes pra gente virar aqui a nossa peça. Então, agora aqui eu vou fazer mais 6. Faço uma corrente, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou voltar aqui na sexta corrente, vou contar uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6. Dou a laçada na agulha, e aqui nessa sexta corrente eu faço um ponto alto. Busco o fio, faço aqui um ponto alto, dou a laçada, vou na próxima corrente, faço um ponto alto. Dou a laçada e na próxima corrente outro ponto alto. Vou fazer aqui blocos de 3 pontos altos. Então, aqui nesta parte vai ficar assim. Faço uma corrente de separação, dou a laçada, vou pular uma corrente de base e vou na próxima. Vamos fazer aqui ponto alto. Fiz o primeiro ponto, dou a laçada, venho aqui no próximo ponto de base e faço outro ponto alto. Dou a laçada, venho aqui no próximo, faço outro ponto alto. Fiz aqui mais um bloco de 3 pontos altos, uma corrente de separação, pulo uma corrente de base e vou na próxima, faço ponto alto. Dou a laçada, vou na próxima corrente, faço ponto alto. Dou a laçada e na próxima corrente outro ponto alto.
Fiz mais um bloco, então, nós vamos trabalhar dessa forma, uma corrente de separação e 3 pontos altos, sendo um ponto para cada corrente aqui de base. Fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente de separação. Aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Se você estiver fazendo a sua peça maior, vai aumentar aqui, ó, de 2 em 2 blocos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Você vai ficar com 6, depois com 8. Então, tem que ser par aqui esse número de blocos para dar certo o bico no final. Depois da corrente, eu dou a laçada, vou pular uma corrente de base e no último ponto aqui, na última corrente, eu faço um ponto alto. E fica assim a nossa primeira carreira. Então, essa curva aqui vai ficar igual dos dois lados. Aqui eu tenho o cordão de correntes e aqui eu tenho o ponto alto para fazer a mesma vez que as correntes. Agora, eu vou virar a minha peça, vou pegar aqui, ó, da minha ponta direita e vou jogar aqui por cima pro lado esquerdo. Vou começar agora aqui nesse espaço. Vou fazer o ponto baixo. E uma corrente para ser o primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu faço mais 2 pontos altos. Vou começar aqui esse canto. Tenho aqui os 3 pontos altos, faço uma corrente de separação. Vou pular esses 3 pontos e venho trabalhar aqui, ó, no espaço de corrente. Faço aqui o bloco de 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar agora nesse espaço de uma corrente aqui da base. Depois que eu faço os 3 pontos altos, faço uma corrente. Pulo esses 3 pontos e venho aqui no espaço de uma corrente, faço os 3 pontos altos. Sempre depois que eu termino os 3 pontos altos, eu faço uma corrente de separação. Agora, aqui, eu cheguei nessa parte do canto aqui dessa curva. Tem os 3 pontos altos e uma corrente. E agora, aqui nesse espaço, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. No mesmo espaço. Para fazer o canto, eu faço 3 correntes. 1, 2, 3. Venho no mesmo espaço, vai ficar aqui, ó, nessa direção. Vou fazer aqui 3 pontos altos. Nesse mesmo espaço aqui, onde nós temos esse cordão de correntes que a gente fez para virar o nosso trabalho. Fiz os 3 pontos altos, faço mais 3 correntes. Para ficar o canto dessa forma aqui. Aqui eu vou puxar o ponto para liberar espaço. Então, aqui vai ficar no canto, aqui no meio e aqui no outro canto. Vou fazer aqui mais 3 pontos altos aqui, ó, nesse mesmo espaço, pra gente fazer o nosso canto aqui. Fiz os 3 pontos altos, eu faço uma corrente de separação. Aqui vai ficar assim. E aqui, onde a gente tem o espaço de uma corrente, nós vamos fazer dessa mesma forma que temos aqui na outra lateral. Os 3 pontos altos, aqui nesse espaço de uma corrente da base. E depois dos 3 pontos altos, uma corrente de separação, até chegar ali no outro canto. Chegando ali no outro canto, nós temos que fazer dessa mesma forma. Aqui eu tenho os 3 pontos altos e a corrente de separação. Aqui foi onde a gente iniciou a carreira, tenho apenas um bloco de 3 pontos altos. Preciso fazer dessa mesma forma, 3 blocos. Aqui eu venho, faço os 3 pontos altos aqui
nesse mesmo espaço onde a gente iniciou a carreira, nós vamos fazer aqui os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, vamos fazer as 3 correntes para formar o canto. E aqui, ó, no mesmo espaço, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. Ficando assim. Esse fio aqui, depois eu vou esconder, eu vou trazer ele pro lado de cá, depois eu escondo aqui e faço o arremate. Agora, para finalizar a carreira, ao invés de eu fazer aqui as 3 correntes, eu vou fazer uma corrente e um ponto alto, que vai ser o equivalente a esse canto aqui, as 3 correntes. Então, eu faço uma corrente, dou a laçada, aqui eu tenho o ponto baixo, a corrente, o ponto alto. Eu venho nesse ponto alto do meio, vou pegar aqui, ó, nessas 2 alças do ponto, e vou fazer o ponto alto. Busco o fio, ajusto bem aqui o ponto, tiro 2 laçadas e depois mais 2. Se o teu ponto é mais solto, você pode fazer meio ponto alto. Como o meu ponto é mais apertado, eu faço uma corrente e um ponto alto. Vamos virar aqui do lado direito, viro aqui por cima, trago a peça aqui, ó, virando pro lado esquerdo. E vamos iniciar aqui com ponto baixo, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu sempre vou iniciar a carreira desta forma. E sempre vou finalizar também da mesma forma que a gente fez ali. Fiz os 3 pontos altos, apenas comecei o canto, depois, ao finalizar a carreira, eu preciso concluir esse canto. Vou fazer uma corrente de separação e venho aqui no canto. Faço aqui 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, no canto também vai ser sempre desta forma. Os 3 pontos altos, as 3 correntes e os 3 pontos altos aqui, ó, no mesmo espaço. Todos os cantos a gente faz desta forma. Depois que eu termino o canto, eu faço uma corrente de separação. E trabalho os 3 pontos altos aqui no espaço de uma corrente. Depois que eu faço os 3 pontos altos, faço uma corrente e sigo dessa forma até chegar ali no canto. Trabalhei aqui na lateral, os blocos de 3 pontos e uma corrente, e cheguei no canto. Depois dos 3 pontos altos, eu já fiz a corrente. Aqui no canto, vamos fazer os 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, faço 3 correntes. E aqui, ó, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Depois que eu termino aqui o canto, eu faço uma corrente de separação. Venho aqui no outro canto, faço a mesma coisa, 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Depois que a gente termina aqui esses 3 pontos altos, aqui do canto, vamos fazer a corrente de separação e vamos aqui no próximo espaço de uma corrente para fazer os 3 pontos altos. Aqui no mesmo espaço. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente. E vamos trabalhar assim até chegar ali no outro canto, onde a gente precisa finalizar a carreira.
Já trabalhei aqui os blocos de 3 pontos altos e uma corrente. Agora, aqui onde a gente iniciou, nós precisamos fazer aqui os 3 pontos altos. Sempre vai ser dessa forma. Então, aqui nesse mesmo espaço onde eu iniciei a carreira, eu venho aqui e faço os 3 pontos altos para formar o canto aqui da nossa peça. Depois que eu faço aqui os 3 pontos altos, eu faço a corrente, dou a laçada, venho no ponto do meio, aqui onde eu iniciei, pego nessas duas alças do ponto, busco o fio e faço um ponto alto. Ajusto aqui os fios, para não ficar tão solto esse ponto, faço ponto alto. Terminei essa carreira, eu viro a minha peça, sempre desta forma. Pego aqui, ó, do lado direito, passo aqui por cima, vindo pro lado esquerdo. E sempre vou iniciar fazendo aqui o ponto baixo, uma corrente para ser o primeiro ponto, e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Eu apenas começo o leque desse canto. Depois, para finalizar aqui toda a volta, quando chega aqui, a gente precisa concluir esse canto. Agora, aqui eu faço a corrente e continuo com os 3 pontos altos aqui, ó, no espaço de uma corrente. E sempre separo por uma corrente entre um bloco e o outro. Vamos trabalhar desta forma. Já trabalhei aqui os blocos e já fiz o canto. Da mesma forma que nas carreiras anteriores, 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Faço aqui uma corrente de separação. Agora, entre um canto e o outro, nós teremos aqui um bloco de 3 pontos altos, aqui ó, nesse espaço de uma corrente. Vamos fazer aqui os 3 pontos altos, nesse mesmo espaço, uma corrente e vamos fazer o canto. 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Uma corrente de separação e vamos trabalhar aqui os blocos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Aqui no canto, vamos repetir os 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. E volto aqui ó, nessa parte pra gente concluir a carreira. Aqui eu já fiz o canto, vou fazer a corrente de separação. E da mesma forma que a gente tem esse bloco aqui de 3 pontos altos, aqui também, entre um canto e o outro, nós teremos aqui os 3 pontos altos. Sempre vai ser a mesma quantidade de ponto, o que eu tenho aqui, a mesma que eu tenho aqui. E aqui na lateral também, a mesma quantidade de blocos que eu tenho aqui, eu tenho que ter deste outro lado, para nossa peça não ficar torta. Então, aqui eu tenho um bloco e aqui eu tenho um bloco. Vou fazer a corrente de separação e preciso de 3 pontos altos aqui pra gente concluir esse canto. Vai ser sempre dessa mesma forma. Faço aqui os 3 pontos altos. Faço uma corrente e um ponto alto, pegando aqui, ó, nesse ponto do meio. Depois que eu termino, eu viro a minha peça e vou iniciar a próxima carreira. Vou fazer aqui o ponto baixo, uma corrente e 2 pontos altos. Faço a corrente, agora que ó, entre um canto e o outro, nós vamos ter 2 blocos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. A cada carreira, vai aumentar um bloco entre um canto e o outro. Então, aqui na carreira anterior, temos um bloco, agora, vamos ficar com 2. Faço os 3 pontos altos.
uma corrente e vamos para o canto. 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Depois, a gente trabalha aqui os blocos de 3 pontos altos. Sempre lembrando para fazer uma corrente de separação depois que termina os 3 pontos altos. Aqui eu já trabalhei toda a volta, então, sempre quando chega aqui, você vai perceber que precisa dos 3 pontos altos para encerrar a carreira. Fiz os 3 pontos altos e a corrente de separação. Aqui também não pode esquecer desta corrente, senão vai ficar repuxado aqui o canto. Fiz a corrente, eu vou fazer os 3 pontos altos e depois, para finalizar a carreira, eu faço uma corrente e o ponto alto pegando aqui, ó, no meio, nesse ponto aqui do meio. E depois que eu termino aqui esta carreira, eu viro dessa forma e inicio a próxima carreira. Um ponto baixo, uma corrente e mais 2 pontos altos para iniciar o canto. E vamos trabalhar aqui, ó, por toda a volta, sempre lembrando de repetir o canto. E agora, nesta carreira, eu tenho 2 blocos. Na próxima, eu vou ter 3 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente, entre um canto e o outro. E nessa aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na próxima aqui eu fico com 7. Aqui eu já finalizei a minha carreira. Então, aqui eu trabalhei contando com essa carreira inicial que é aqui do meio, ó. Trabalhei uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso que seja número par de carreira para fazer esse bico de acabamento que eu vou fazer aqui com vocês nessa peça. Então, pra gente trabalhar o bico, tem que dar certo. Aqui, ó, entre um canto e o outro, eu tenho um espaço de uma corrente, tenho 2, 3, 4. Tenho aqui número par de espaço. E aqui nesta outra lateral, entre um canto e o outro, eu preciso ter número par também. Tenho um espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os 2 cantos. Então, por isso, é importante aqui no início você fazer a quantidade certa de correntes. Se você vai fazer um bico que precisa de número ímpar, esses espaços, você vai trabalhar uma carreira a mais. Então, na próxima carreira, vai ficar ímpar esse espaço aqui de uma corrente, tanto deste lado, como aqui neste lado. Então, você pode usar essa base para fazer vários tipos de bico, adaptando aí conforme a quantidade que precisa aqui de espaço. Para fazer o meu lugar americano, eu vou trabalhar aqui por 12 carreiras. Aqui eu já tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou trabalhar mais 6 carreiras e volto pra gente fazer o bico de acabamento. Então, aqui na minha peça, para fazer esse bico de acabamento e esse tamanho aqui do lugar americano, eu vou trabalhar por 12 carreiras. Aqui eu já tenho uma peça adiantada, fiz aqui com 12 carreiras. Então, contando aqui, ó, com esse início, que é onde a gente fez o cordão de correntes, virou e fez esses blocos aqui de pontos altos. Tenho aqui uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terminei aqui da mesma forma que nas outras carreiras, eu fiz aqui. Depois dos 3 pontos altos, eu fiz uma corrente e um ponto alto. Agora, eu vou iniciar aqui fazendo o ponto baixo. Eu não vou virar a minha carreira, porque eu quero que a última carreira fique aqui do lado direito. Se você quiser virar a sua peça, para fazer com que aqui, ó, ele fica um pouco diferente aqui no meio. Então, aqui, essa carreira primeira que tá do lado direito. Se você quiser dessa forma, você vai fazer assim. Aqui na minha vai ficar assim, ó, aqui no início. Vou fazer aqui o ponto baixo, nesse mesmo espaço. E agora, eu vou trabalhar cordão de 4 correntes. Aqui depois, para finalizar, eu vou fazer mais um ponto baixo.
Vou trabalhar aqui 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Eu venho aqui no espaço de uma corrente, vou fazer um ponto baixo. Faço 4 correntes. Vou pular os 3 pontos altos e venho nesse espaço de uma corrente, faço ponto baixo. Nós vamos trabalhar aqui alças de 4 correntes. E vamos fazer o ponto baixo em todos esses espaços aqui de uma corrente da base da carreira anterior. 4 correntes e um ponto baixo. Aqui, se você perceber que fica repuxado, você pode aumentar aqui uma corrente, pode fazer com 5 correntes estas alças. Aqui no meu vai dar certo com 4 correntes. Eu volto quando chegar aqui ó, no canto. Cheguei aqui no canto, fiz o ponto baixo, eu vou fazer as 4 correntes. E aqui onde a gente tem essas 3 correntes, eu vou fazer aqui um ponto baixo. 2 correntes e no mesmo espaço outro ponto baixo. No canto vai ficar desta forma. 4 correntes. Venho no próximo espaço de uma corrente, faço ponto baixo. 4 correntes, ponto baixo, até chegar no próximo canto. Cheguei no próximo canto, nós vamos fazer essa repetição aqui, ó. 4 correntes, um ponto baixo aqui, ó, nesse espaço, aqui bem no meio do leque. 2 correntes e um ponto baixo aqui, ó, no mesmo lugar pra gente virar e trabalhar aqui na outra lateral da peça. Depois que eu fiz o canto, eu continuo com 4 correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Vai ficar desta forma. Então, aqui entre um canto e o outro, eu tenho uma alça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui na outra lateral, eu tenho uma alça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se você está fazendo a peça desse tamanho, é essa quantidade de alças que a gente tem. Tenho 15 de um lado e 11 aqui do outro. Aqui nós vamos trabalhar da mesma forma que na outra lateral e aqui também. Chegando aqui no canto, vamos repetir essa quantidade de pontos. Chegando aqui no final da carreira, eu já fiz as 4 correntes e aqui no canto, onde eu iniciei a carreira, eu tenho apenas um ponto baixo. Então, eu preciso fazer outro ponto baixo aqui nesse canto. E agora, para finalizar a carreira, nós vamos fazer as 2 correntes e um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo. Venho aqui em cima do ponto baixo, pego nas 2 alças, o ponto baixíssimo, eu busco o fio, passo aqui por dentro do ponto baixo e por dentro desta corrente que eu tinha na agulha, vai ficar dessa forma. Vamos iniciar a carreira nesta primeira alça. Eu venho aqui dentro desta alça, vou buscar o fio, faço o ponto baixo e uma corrente. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto. Então, aqui eu tenho o canto e aqui eu já vou começar a trabalhar os leques nesta lateral. Aqui na minha peça, nessas 2 partes aqui onde eu tenho o canto, eu vou fazer com 10 pontos altos. E as demais alças, eu vou fazer com 8. Aqui no canto, eu vou fazer dessa forma, para não ficar repuxado aqui, ó. Para ficar bem certo. Então, aqui nesses leques, eu tenho 8 pontos, aqui eu tenho 10.
Se você acha que é muito 10 pontos, você pode trabalhar com 9. E aqui nesses pontos também pode diminuir ou aumentar. Não importa a quantidade de pontos, aqui vai dar certo para fazer esse acabamento. Então, você vai fazer conforme a tensão do seu ponto. Se é muito apertado ou se é muito solto, você vai ver a quantidade aí que fica melhor. Tem que ficar bem reto aqui na peça. Aqui eu já tenho o ponto baixo e a corrente, que é o primeiro ponto. Eu trabalho aqui mais 9 pontos altos, para completar aqui os 10 pontos nesse leque. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5. Aqui sempre depois que eu faço uma quantidade de pontos, eu puxo para liberar espaço aqui, ó. E faço aqui, ó, mais 5 pontos, completo os 10 pontos aqui nesse leque. Fiz os 10 pontos altos, eu venho na próxima alça, sem corrente de separação, quando eu termino o leque, eu venho aqui, ó, nesta alça, bem aqui no meio, faço um ponto baixo. Sem corrente de separação, vou na próxima alça e faço 8 pontos altos. Fiz um ponto, 2, e vou trabalhando assim até completar 8 pontos. Fiz 8 pontos altos, vou no próximo espaço de corrente e faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, nós não temos corrente de separação entre um leque e o outro. Por isso que você pode aumentar ou diminuir para que fique bem certo, porque, ó, nós não temos corrente. Se você vê que vai ficar repuxado entre um leque e o outro, dessa forma assim, ó, emborcando, você pode fazer um ponto a mais em cada leque. Aqui no meu, está ficando bem reto dessa forma. Vou na próxima alça e vou fazer os 8 pontos altos, igual eu fiz aqui. Vamos fazer assim, ó, por toda essa lateral. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer o canto. Trabalhei aqui na lateral. Quando chega aqui nesta última alça, nós vamos fazer os 10 pontos altos, igual eu fiz aqui. Fiz os 10 pontos altos. Aqui onde nós temos o ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, eu venho aqui no meio, onde eu tenho as 2 correntes. Então, depois dos 10 pontos altos, vamos fazer um ponto baixo aqui nessas 2 correntes. O canto vai ficar dessa forma. Aqui nessa primeira alça, eu faço os 10 pontos altos, igual aqui nessa lateral. Fiz os 10 pontos altos, vou na próxima alça e faço ponto baixo. E agora, eu faço o leque com 8 pontos altos aqui na lateral. Somente aqui, ó, nessa última alça e nessa primeira, que vai ser o canto, que a gente faz assim, para não ficar repuxado aqui a nossa peça. Nas demais alças, eu faço 8 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar aqui desta forma. Repetindo aqui o leque de 8 pontos, igual fizemos aqui. Quando chega no canto, você vai repetir essa mesma quantidade de pontos e nós vamos trabalhar assim, ó, por toda a volta aqui da nossa peça. Aqui eu já completei a carreira na minha peça, aqui por toda a volta. Nesse último leque aqui eu fiz os 10 pontos altos, porque é o leque do canto. E agora aqui nesse espaço de 2 correntes, entre um leque e o outro, eu faço o ponto baixo, que nesse espaço das 2 correntes. Agora, se você vai fazer um acabamento aqui com ponto baixíssimo, ponto zigue-zague, o ponto caranguejo, você vai finalizar aqui com ponto baixíssimo nessa corrente, onde eu tenho ponto baixo e uma corrente, finaliza na corrente. Para fazer esse outro bico, eu vou arrematar o fio e vou trabalhar com outra cor. Então, aqui eu vou cortar um pedaço do fio, eu deixo mais ou menos aqui o tamanho do cabo da minha agulha, para ficar melhor de fazer o arremate. Vamos cortar o fio. Depois do ponto baixo,
eu puxo aqui, ó, tudo de uma vez. Agora, eu vou trabalhar com a agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. Coloco esse fio aqui na agulha. Aqui onde nós temos o ponto baixo e a corrente, eu vou pular esse primeiro ponto. Venho aqui, ó, nesse segundo ponto alto, onde eu tenho essas duas alças. Coloco a agulha de trás da peça para frente, pegando nas duas alças. E passo esse fio aqui por dentro. Eu volto aqui nesse ponto baixo, nesse último ponto. Coloco a agulha bem aqui no meio. Pego nesta alça e na alça do ponto baixo. Desta forma. E coloco a agulha agora, onde eu tenho esse ponto baixo e a corrente, na corrente, aqui bem no meio. E levo lá pro lado avesso. Vou puxar o fio pro lado avesso e agora eu vou ajustar aqui esse ponto para que fiquem todos do mesmo tamanho. Desta forma. Aqui do lado avesso, nós vamos esconder esse fio atrás aqui dos pontos altos. Depois que eu escondo o fio, eu coloco um pingo de cola ali no final. Então, você vai escondendo aqui atrás dos pontos. Aqui eu coloco um pingo de cola e corto esse excesso. E agora, a gente vai fazer o acabamento com o fio em canto. Vou continuar com a agulha 3,5. Vou usar aqui o fio dourado. E nós vamos começar aqui, ó, em qualquer um dos leques que nós temos aqui. Aqui onde eu tenho 8 pontos altos, eu vou trabalhar em 6 pontos. Então, eu sempre pulo o primeiro e o último, e não trabalho o acabamento nesses pontos. Aqui no canto, eu vou trabalhar em 8 pontos, porque eu tenho 10 pontos altos. Então, eu pulo o primeiro, trabalho aqui em 8 e pulo o último, não trabalho no último. Eu vou começar aqui com meio ponto alto. Nós vamos trabalhar pegando nas duas alças aqui do ponto. Para iniciar, eu vou pegar apenas uma alça. Aqui eu tenho, vou pular o primeiro ponto e venho no segundo. Pego nessa alça de trás, deixo um pedaço de fio ali pro acabamento depois. Vou prender o fio dessa forma. Agora, eu venho pegando aqui, ó, nesse mesmo ponto, nas duas alças, para fazer o início aqui da minha carreira. Vou buscar o fio, vou fazer aqui o ponto baixo, busco o fio novamente, passo por dentro dessas duas alças. E faço uma corrente. Para ser aqui o meu primeiro meio ponto alto. Vou ajustar aqui esse fio atrás. Agora, eu faço uma corrente de separação. Entre um meio ponto e o outro, nós vamos fazer uma corrente. Fiz a corrente, eu vou dar a laçada, vou no próximo ponto. Pego aqui, ó, nas duas alças do ponto alto, vou buscar o fio, alongo esse fio, e para fazer o meio ponto alto, eu busco o fio e passo agora por dentro dessas 3 alças. Passo na primeira, na segunda e na terceira. Tenho aqui o meio ponto alto. Faço uma corrente de separação. No próximo ponto, faço meio ponto alto. Busco o fio, passo aqui por dentro dessas 3 laçadas que fica na agulha. Uma corrente, dou a laçada, vou no próximo ponto, faço meio ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, meio ponto alto. Aqui eu fico com 6 meio ponto alto. Agora, aqui sem corrente de separação, aqui sobrou um ponto, ó, em cada lado. Sem corrente de separação, eu pulo esse primeiro ponto e venho aqui, ó, no segundo.
e faço o meio ponto alto. Faço uma corrente, vou no próximo ponto e faço meio ponto alto. Nós vamos repetir da mesma forma que fizemos ali no primeiro leque. Só que aqui nos cantos, nós vamos ficar com 8 meio ponto alto. Sempre separo por uma corrente. Aqui eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, aqui no canto, nós vamos fazer corrente de separação. Aqui você vai fazer a quantidade que é necessária para o seu ponto. Então, aqui, ó, você pode fazer de 2 a 3 correntes. Pula o primeiro ponto e vai aqui, ó, no próximo. E vamos fazer o meio ponto alto. Uma corrente, meio ponto alto. Vamos seguir dessa forma aqui. Aqui ficou desta forma. Fiz aqui os 8 pontos do canto. E a partir de agora, nós não temos a corrente de separação, somente aqui no canto, entre um leque e o outro. Terminei esse leque, eu vou para o próximo aqui, ó, sem corrente de separação. Eu dou a laçada, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo. Faço aqui o meio ponto alto. Uma corrente de separação, ou no próximo ponto, faço meio ponto alto. Aqui nas laterais, nós vamos ficar com 6 pontos. Só ali no canto que eu fico com 8. Aqui fiz 6. Termino meio ponto alto, não tenho corrente de separação, vou no próximo leque. E faço meio ponto alto. Uma corrente, meio ponto alto. Ficando desta forma. Trabalhei aqui nessa lateral, aqui eu já fiz esse primeiro leque do canto, os 8 meio pontos altos. Aqui eu faço as 2 correntes de separação, somente nos cantos. Então, nós vamos repetir o que fizemos aqui, ó, nesse outro canto. 2 correntes, dou a laçada, pulo o primeiro ponto e vou no próximo. E vou fazer novamente aqui os meios pontos altos e trabalho assim por toda a volta. Fiz aqui o meu último meio ponto alto. Agora, eu vou cortar o fio. Vou puxar aqui, dessa forma, depois que eu fiz o meio ponto alto. Coloco na minha agulha de tapeceiro essa ponta do fio e nós vamos fazer aqui o acabamento dessa carreira. Aqui eu fiz um ponto baixo, uma corrente para ser o meu primeiro ponto e depois eu tenho essa corrente de separação. Eu venho nessa corrente, que é a corrente de separação, pego aqui, ó, nas 2 alças. Aqui eu tenho ponto e aqui eu tenho a corrente. Passo o fio aqui por dentro. Volto nesse meio ponto alto. Pego bem aqui no meio e essa primeira alça aqui embaixo, ó. E agora, eu coloco a agulha aqui onde eu tenho o ponto baixo e a corrente, na corrente. E vou levar esse fio lá pra trás. Vou ajustar aqui esse ponto. Vou puxar. Vai ficar dessa forma. Aqui atrás, nós vamos esconder esse fio. Levo ele bem próximo do outro. Ajusto. Aqui, a gente pode colocar um pingo de cola antes de fazer o nó. E depois, vamos esconder o fio aqui por trás desses pontos. Agora, nós vamos fazer uma carreira em ponto baixíssimo aqui em todos esses pontos.
Vamos começar também aqui, ó, em qualquer parte da nossa peça, porque nós vamos trabalhar aqui em todos os pontos. Vou pegar o fio, deixo uma sobra ali atrás para fazer o acabamento depois. E aqui em qualquer um dos pontos, a gente coloca a agulha aqui, ó, no mesmo espaço onde a gente fez o meio ponto alto. Vou colocar a agulha aqui, levo lá pra trás, e ali eu busco o fio. Trago aqui pra frente, ó. Vou no próximo ponto, coloco a agulha bem aqui onde eu fiz esse meio ponto alto. Vou buscar o fio. E passo por dentro aqui desta alça para fazer o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, busco o fio, passo aqui por dentro desta alça que está na agulha e faço baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo, e aqui no próximo, um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar em todos os pontos aqui do leque. Então, aqui nós vamos fazer um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui os 8 pontos, agora aqui onde eu tenho esse ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo, pegando aqui, ó, nesse mesmo espaço. Aqui do ponto baixo, nesta mesma alça. Vou colocar a agulha aqui nesse mesmo espaço, vou buscar o fio. E agora, aqui em cima do ponto, eu vou buscar o fio e vou fazer aqui o ponto baixo. Desta forma. Venho no próximo ponto e agora vamos fazer ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, eu busco o fio e passo aqui tudo de uma vez. Vou no próximo ponto. Faço um baixíssimo. Em todos os pontos do leque, nós vamos fazer aqui o ponto baixíssimo. E essa vai ser a nossa última carreira aqui desse acabamento. Ficando assim. Aqui, depois que eu faço todos os pontos baixíssimos, entre um leque e o outro, eu faço ponto baixo. Vem bem aqui embaixo, onde a gente fez o ponto da carreira anterior. Busca o fio lá por trás. Aqui eu vou alongar o fio. E aqui no meio, eu vou buscar o fio e vou fazer o ponto baixo. Depois, eu vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo aqui nesses pontos do leque. Em todos os pontos, nós vamos fazer os pontos desta carreira. Vamos ficar aqui nos cantos com 10 pontos baixíssimos. E ali nas laterais, nós vamos fazer 8, porque vai ser um ponto para cada ponto da carreira anterior. E sempre depois que eu termino, chego ali no ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, aqui, ó, na mesma direção. Busco o fio lá por trás, vou alongar o fio, e aqui no meio, eu busco o fio e faço o ponto baixo. Depois, eu começo o ponto baixíssimo novamente. Vai ficar dessa forma aqui, ó, nós vamos trabalhar assim por toda a volta. Vai ser assim o nosso acabamento. Aqui eu já estou finalizando a minha peça, trabalhei aqui com ponto baixíssimo em toda a volta da peça. Chegando aqui, eu iniciei nesse ponto, agora eu preciso fazer mais um ponto aqui para finalizar. Então, eu vim fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos aqui do leque. Agora, eu faço o último ponto aqui. Tem o primeiro que eu vou fazer o último. Colocar a agulha aqui nesse ponto, busco o fio, faço um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos cortar o fio e vamos precisar fazer mais um ponto aqui com a agulha de tapeceiro. Então, nós vamos cortar o fio. Depois que eu termino aqui, eu vou puxar aqui, ó, aqui do lado direito da minha peça. Vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. E agora, aqui onde a gente iniciou, depois a gente vai ajustar esse ponto para não ficar tão solto aqui.
Nós vamos colocar a agulha aqui nessas duas alças aqui do ponto, desse primeiro ponto. Vou passar o fio aqui por dentro. E agora, eu volto nesse último ponto, que é nesse último ponto baixíssimo. Vou colocar a agulha aqui, ó, no mesmo ponto, na mesma direção, e vou levar lá pra trás. Depois, eu vou ajustar aqui esses dois pontos. Pego aqui, ó, nesses dois fios aqui de trás, vou puxando até ficarem aqui todos do mesmo tamanho. Agora, aqui do lado avesso, antes de fazer o nó, eu vou colocar aqui um pingo de cola. Eu uso a cola jeans, você pode usar a cola de silicone, a cola que você usa aí para fazer os acabamentos. Coloco ali um pingo de cola e vou fazer um nó aqui. Vou ajustar bem, apertando aos poucos, para não repuxar aqui o fio. Depois, eu deixo secar por 72 horas antes de lavar a peça. Vou conferir se está certo aqui, do lado direito da peça. E aqui do lado avesso, depois que eu faço esse nó, eu venho com a agulha e passo aqui por trás desses pontos. Eu vou esconder esse fio desta forma. Depois que eu escondo ali no final do ponto, eu coloco um pingo de cola novamente, para depois cortar aqui o excesso do fio. Então, você pode esconder ali por mais pontos, para depois você cortar o excesso do fio. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Nos outros acabamentos, eu faço a mesma coisa. Coloco aqui a cola bem dentro aqui, ó, do ponto. Vou puxar e coloco lá dentro. Depois que eu colo, eu vou cortar o excesso do fio. E vai ficar assim. Então, a nossa peça ficou dessa forma. Ficou aqui com 42 centímetros, aqui na largura, e aqui na altura, ficou com 33 centímetros. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção, e até o nosso próximo vídeo.